E mais desdobramentos aqui sobre a troca nos ministérios. A Ana Moser pode seguir no governo após a demissão do Ministério do Esporte. A ex-ministra tem encontro marcado, inclusive com o presidente Lula, na próxima semana para acertar esses detalhes de um possível novo cargo dentro do governo. Ela deve ser algum tipo de conselheira, né, Nelson? Secretária. Uma secretária, uma conselheira. Pegou muito mal essa demissão. Pegou muito mal essa demissão da Ana Moser e teve repercussão, né? Os movimentos ligados ao esporte fizeram uma manifestação pública criticando a demissão. Ela mesma veio a público dizendo da sua resignação, né, que não ficou feliz com essa demissão, falou sobre o projeto, sobre estar inclusive consternada com essa decisão. E o presidente Lula não fez sequer um agradecimento público aos meses de serviços prestados pela agora ex-ministra Ana Moser. Então, nada mais justo que ter ela, sim, no governo. Deveria ficar como ministra, mas já que não vai ficar por um arranjo com o Centrão, que ela possa contribuir com a sua história, com a sua representatividade, até porque ela é uma pessoa muito bem querida pelo movimento dos esportes. Agora, mas deu briga em casa, hein? Deu briga em casa, porque o Omar, que é o dono daquele bar, enfim, que inclusive é um militante de esquerda, foi lá e meio que deu uma cacetada no Lula, dizendo que ele não tinha concordado, que eles estavam estava todo mundo muito chateado com a demissão, enfim, deu uma cutucada boa. Aí a Janja foi lá no Twitter e comentou assim: eu também estou. Então, ou seja, deu briga. Já a Janja disse que não gostou do... Não, a Janja disse que ficou chateada com a demissão dela. Talvez esse novo cargo seja por conta da pressão da Janja. Eu ontem conversei com a Hortência, nossa rainha do basquete, ela me disse que o esporte brasileiro está em luto com a saída da Ana Moser. As pessoas viram com maus olhos, que viram um movimento político absolutamente desastroso. Agora, se a gente for analisar, o Fufuca vai entrar agora, né? Semana que vem. Ele não entra no Ministério do Esporte da Ana Moser. Ele entra no Ministério do Esporte completamente repaginado e turbinado. Porque essa história do mercado das apostas aí vai bombar. Vai trazer muitos recursos extras para o Ministério, né? O que explica, inclusive, o porquê da cobiça do Centrão sobre o Ministério que, em geral, não tem muito orçamento para execução de políticas públicas, né? É um ministério, digamos assim, um patinho feio da esplanada. Agora, também não sei como fica a situação da Ana Moser, porque ela já deu algumas declarações pesadas. Ela disse que a troca do ministério significou deixar o esporte de lado. Então, como remendar essa frase? Que tipo de cargo seria suficiente para reverter uma declaração tão forte como essa? A nota oficial do Ministério do Esporte sobre a saída da Ana Moser foi de que o ciclo de implementação de políticas públicas havia sido interrompido precocemente, ou seja, não houve, do ponto de vista narrativo, nenhum tipo de preparação para dizer que, olha, vamos entrar aqui num ciclo político diferente, mas com o propósito de aprofundar essas políticas públicas, ou o novo ministro vem para somar na articulação política do plano de políticas públicas esportivas, nada disso. O que ficou muito claro é que foi uma ruptura à revelia de toda a equipe que estava no Ministério do Esporte e que representa aí uma mudança de rumo nas políticas públicas do esporte. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio, a gente já volta, são 10h25. E para você que está aqui com a gente na Jovem Pan News, eu quero ouvir seu comentário, Filipão, a respeito disso. Você acha que o Lula errou? Foi um erro isolado ou não? Não, não foi um erro isolado, Paulinho, porque o PP e os republicanos merecem entrar no governo federal, né? Porque entregaram muito mais do que muitos partidos da base do governo, como, por exemplo, a União Brasil, né? Então, merece realmente um cargo no governo e merece ser governo. O que causa comoção no caso da Ana Moser é que praticamente é a única técnica indicada pelo Lula e um ministério que poderia ser técnico, né? O Ministério dos Esportes, né? Então, quando você vê uma técnica sem respaldo político sair de um cargo que poderia ser técnico, né? Que ela tem uma concepção de política no esporte e de questões de esporte amadores, questões de esporte que não são tão
tem tanta audiência como futebol, né, muito, muito consistente, né? Então, quando você vê ela caindo, isso gera uma certa comoção. Mas faz parte da política, eu acho. Agora, não dá também para o Lula tirar a Ana Moser do Ministério dos Esportes, que ela é uma técnica do esporte, e colocar na base do governo sem nenhuma relação com o esporte. E eu não imagino a Ana Moser trabalhando para o Fufuca, por exemplo. Né? Então, essa ideia também do Lula de manter... Não, vai trazer para perto, né? Deve colocar num gabinete ali. Mas para quê? Para cuidar de esporte? Não, para dar conselhos, para ser uma pessoa ativa dentro do governo. Aí é um prêmio de consolação que eu acho que só Lambuja... Mas é óbvio que é. Mas ele não faz sentido. A Ana Moser não vai se prestar esse papel, com certeza não vai se prestar. Agora, eu acho que não faz sentido. Eu acho, quero ouvir o Nelson sobre isso, mas eu acho que o Lula acertou nessa troca. Acertou, então? Acertou. Claro que acertou. Vou explicar por quê. Que eu acho que o Lula acertou. O governo tem que ter maioria no Congresso, meus amigos. É muito melhor você ter maioria no Congresso do que você ter uma Ana Moser ali, que pode ser uma mulher que represente o esporte brasileiro, pode ser uma mulher benquista, mas que assim, não entrega votos no Congresso. E política é para entregar. Mas eu não sei se em troca do quê? Eu não sei se é uma eu acho que não é um bom argumento, até porque ela começou agora e nem deram a oportunidade para ela poder entrega votos no Congresso. Mas isso mas ela tinha prioridades, né, Paulinho? O que é melhor? É votos no Congresso ou é aplicar uma política pública destinada ao esporte que vá trazer resultados positivos? Porque a questão não, mas aí tem uma questão interessante que é o seguinte, né? A Ana Moser, ela precisa do Congresso para aprovar os projetos dela. É óbvio. Né? E sem o apoio do projeto, a política da Ana Moser não seria aplicada. Meu amigo, então, às vezes um político, com articulação no Congresso Nacional, não é muito mágico de Mano Ferreira ali. Paulo, faria todo sentido isso que você fala se a gente só tivesse um ministério e esse ministério fosse da Ana Moser. Mas o PT mesmo tem mais de 10. Exato. Por que é que o PT não tira um dos seus 10 ministérios para agregar o PP, ter maioria no Congresso e manter a Ana Moser, que é uma técnica, para aplicar as políticas públicas, meu amigo? Porque do PT, ué. O PT tem muita dificuldade de compartilhar poder. Ué, mas daí não dá para ter tudo. Tem que abrir mão, sim, do seu para trazer os outros. E tem que manter os técnicos, sim. O governo ganha mais com 80 votos no Congresso a mais ou com a Ana Moser? A questão é a seguinte. O governo ganha mais. Qual é o propósito de ter votos? Aprovar as políticas que o governo quer. E quais são as políticas? Isso fica completamente ausente nesse debate. Esse é o grande problema. O André Fufuca tem alguma boa política pública do esporte? Qual é a política pública do Fufuca? Não fala mal do Fufuca aqui não, hein? Que o Felipe Campos fica bravo. Inclusive, durante essa negociação, o filho vai chamar Fufuca. O Fufuca já estava determinado que seria ministro, não se sabia nem de quê. Estava fufocando. Não se discutia nem com... Ele podia ser ministro de várias pastas. É meu herói, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E aí, quando você pensa, e para quê? Com que propósito? Para aplicar que políticas públicas? Isso nem entra na conversa, o governo nem especula. Mas essa é outra questão. Então, a entrada, mas a questão é como se dá a articulação política. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, 10h30 da manhã, e você aqui com a gente ao vivo na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo a saída de Ana Moser e a entrada do Fufuca, certo, Felipe Campos, no Ministério dos Esportes. Eu já falei que meu filho vai chamar Fufuca. Ana Moser deve ter um encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva aí nos próximos dias, justamente para decidir qual será a nova posição dela dentro do governo. E a gente está aqui numa puta de uma treta, discordando aqui dos ganhos da Ana Moser ter saído. Uma coisa que eu acho impressionante, o Paulinho, que é um dos danos da Lava Jato, é a criminalização da política e dos políticos. A gente tem a predisposição de achar que um político é muito pior do que um técnico. Mas não é isso. O melhor ministro dos esportes que o Brasil já teve, na minha opinião, por exemplo, foi um político, foi Aldo Rebelo. O Filipão, Pepe, o Maninho. Mas de longe. Você pergunta o seguinte, qual é a política pública que o governo está querendo exercer? Eu te falo uma, que é desafiadora, inclusive, que eu não sei se o Haddad vai conseguir entregar, que é zerar o déficit fiscal. Eu não sei se estão querendo, não. Acho que o Haddad quer. O resto do governo, eu acho que não combinou. Mas aí que tá. Você concorda comigo que o Congresso Nacional precisa topar essa história? Precisa. E o governo precisa ter maioria para isso. Precisa. Ou seja, mas o movimento é para isso. Mas não tem que sobrar para Ana Moser. O que é que está sendo negociado de concreto do ponto de vista de agenda? O meu ponto é o seguinte, vamos lá. Primeiro, política não é crime. É fundamental fazer política. A construção de coalizão é essencial. Um bom governo é também um governo capaz de construir maioria no Congresso.
Ponto. Um governo que não tem maioria no Congresso é um péssimo governo, seja qual for o conteúdo ideológico desse governo. Isso é um fato, porque política é negociação. Mas a questão é negociação para quê? O poder pelo poder? A simples articulação de cargos e como repartir o recurso público? Para quê? Então, se você é o melhor articulador político, cria uma base gigante, mas o único propósito dessa base é manter os cargos que todo mundo tem... Mano Ferreira, isso aí é um péssimo governo. Olha para a câmera e me fala qual governo não agiu assim. Ué, o governo Fernando Henrique, por exemplo, tinha uma agenda. O governo Temer... Os governos fizeram esse relacionamento com o Centrão justamente para ter maioria. O problema não é... Nada foi pautado apenas numa questão de pautas. O problema não é ter relacionamento com o Centrão. O problema é essa relação ser vazia de agenda. O governo Temer, por exemplo, fez uma composição onde basicamente todos os ministérios estavam repartidos com as bancadas no Congresso. Contudo, havia uma agenda sendo implementada. Quem está certo nessa história, hein? Fala um ministro que foi angariado do Centrão no primeiro escalão do Bolsonaro. Do Centrão? Ué, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. De primeiro escalão? Tem vários. Ué? Chefe da Casa Civil? Casa Civil. Acertou, tá certo. Abraço, meu senhor. Tá certo. Até logo, querido. Prazer em revê-lo. Mas eu tô falando isso pensando no Paulo... Brincando. O Bolsonaro fez isso, Lula fez isso, Temer fez isso, Fernando Henrique, seu amigo fez isso. Mas todo isso mundo fez isso. Essa é a política brasileira. E o PT não está fazendo isso. O ponto que o Mano colocou aqui, ele tem toda a razão. Né? Falta ao governo Lula um projeto de país. Ninguém sabe qual que é o projeto do Lula para o esporte, ninguém sabe qual é o projeto do Lula para o desenvolvimento das indústrias. Você não defende verdade. Causa, hein, isso é verdade, isso é verdade. Agora, a questão, como você mesmo falou, Paulinho, é que o governo precisa da maioria, né, do Congresso. A gente vive o presidencialismo de coalizão. Né? É impossível o presidente da República, num Congresso multifacetado, partidário, ter a maioria da base, depois das eleições. Então ele tem que compor, faz parte da política isso. Então, e outra coisa, e por que o PT não tirou, por que o PT não tirou membros do Ministério e colocou o PP? Política é o menor desgaste possível. Então a cabeça do Lula eu acho que funciona da seguinte maneira: onde eu perco mais? Eu vou perder com a saída da Ana Moser? Sim, vou perder. Vai ter um certo desgaste? Vai. Mas é muito mais desgastante para o governo não conseguir aprovar as pautas no Congresso Nacional e ter dificuldades em aprovar a maioria. Só que a gente muito mais desgastante que uma saída de... Só que a gente tem que falar uma coisa é você fazer isso já se esperando que faça. Outra coisa é você se eleger com um discurso contra isso, porque isso foi muito presente no discurso do Lula, como também lá atrás foi no discurso do Bolsonaro, e chegou no governo e faz justamente o contrário. Welcome to the jungle, meu querido japonês. Welcome to the jungle. A questão aí é que quem lidera o processo político, ou seja, o presidente da República, precisa fazer com que a agenda seja um fator importante na negociação. Então, na hora de negociar como repartir os cargos, é preciso trazer para a mesa qual é a política pública que vai ser implementada nesse ministério e fazer os anúncios de forma conjunta, dizendo fulano está chegando e a grande bandeira, a grande missão dele vai ser essa política pública aqui. E aí você cobra aquela política. Gente, sobre essa